Começamos agora mais um Visão Técnica, semana bastante importante para os investidores. A gente teve um dia atípico ontem no mercado, uma queda bem forte de 8%. Hoje o mercado respirou a notícia da delação do dono da JBS, o Joesley Batista. O mercado se acalmou, a gente viu um dia de repique de muitos ativos que caíram forte. Ontem, Banco do Brasil caiu 20%, Petrobras caiu bem forte também, cerca de 10%, e hoje esses ativos não retomaram o patamar perdido, mas conseguiram uma recuperação parcial. Bom, para a gente comentar sobre o que o investidor ou trader pode fazer no mercado nos próximos dias, eu convido hoje no programa o analista técnico da XP Investimentos, Igor Gramiani. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Hoje a gente está fazendo, além da transmissão ao vivo no site do Infomoney, uma transmissão também via Facebook. Então, eu peço àqueles que estão nos assistindo via transmissão online que deixem suas perguntas. A gente vai responder alguma delas na parte final do programa. A gente vai destinar as perguntas dos espectadores. Bom, Igor, como comentei aqui no início do programa, uma semana muito atípica no mercado, Paula, né? Nossa, uma semana que eu vou falar para você, eu vou lembrar a cor da camisa que eu estava usando ontem, o que foi feito de day trade no dólar, no índice futuro, na Arena, lá na XP e nas operações de intraday. Então, uma turbulência que quem nunca teve a chance de ver um circuit break presenciou ontem. O pregão ficou aberto por 20 minutos e aí quando a bolsa cai 10%, é paralisado por 30 minutos. Voltou por volta de umas 10h50, 10h55 e aí deu, vamos dizer assim, uma acalmada em relação ao que foi a abertura. Recuperou um pouquinho no intraday, mas muito longe de tirar essa queda forte que você mencionou. Então, agora, o que eu queria começar aqui te perguntando, dias atrás, na quarta-feira, inclusive, a gente ainda fechou ainda estava numa semana ali positivo, o Ibovespa rumando ao tão esperado 70 mil pontos. Aquelas projeções que foram feitas semanas antes, elas foram jogadas no lixo agora e tem que olhar para a Bolsa de uma outra forma. Com certeza. A gente vai observar depois o gráfico do Ibovespa, mas a queda foi tão forte, foi 8,80, né? A Bolsa, se não me engano, perdeu acho que 219 bilhões em valor de mercado, só num pregão. Alguns papéis, como você falou, relevância no Ibovespa, Petro, bancárias caindo forte. Um impressionante que foi a CEMIG, que na mínima chegou a cair 42%. Foi, quando deu o circuit break, a CEMIG era o destaque na baixa, né? E eu chamo isso, Paula, de outlier. O que é um outlier? É um ponto fora da curva. Então é difícil repetir isso, mas o que prejudicou é quem estava comprado quarta-feira ou terça, segunda, quem estava posicionado nas ações, pulou stop. E não tem o que fazer, é mercado de renda variável. Então pode perder muito? Pode. Justamente por isso o investidor ele não pode pegar todo o dinheiro que ele tem e jogar numa única operação. Ele tem que distribuir em alguns trades. Porque se ele coloca todo o capital dele, o papel entra com gap de menos 15, menos 20, pula o stop e ele está fora da bolsa. Tá? Então tem que saber fazer gestão do capital, é muito importante isso, mas infelizmente realmente aconteceu, prejudicou quem estava comprado no swing trade. Em contrapartida, essa alta volatilidade abre oportunidades de day trade, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Então fica difícil entrar em posição, claro, porque para você jogar um stop loss abaixo da mínima de ontem, é muito risco. Então a gente tem que procurar no intraday operações de compra e venda e não correr esse risco agora do gap de abertura. Você vai até mostrar 5 ações que vocês conseguiram belos trades aí no intraday, né? Isso, a gente vai mostrar como foi desde o panorama de ontem da abertura, ou seja, o circuit break, os gaps, até o fechamento de hoje. Bom, vamos começar dando uma olhada no gráfico do Ibovespa? Vamos, então eu estou com o gráfico diário do Ibovespa. O suporte de 62.840, que era um fundo de março e de abril, 22 de março e depois 13 de abril, ele foi perdido ontem com o fechamento, que foi menos 8,80 o Ibovespa. Ontem o Ibovespa ele acaba fechando no 61.597 e esse suporte ele vira resistência hoje.
Então, para melhorar o cenário para a próxima semana, tem que voltar a operar acima do 62,840 no diário. Tá brigando nessa região de suporte de curto prazo. Se perguntarem, Igor, onde que está o topo no diário? Ficou longe, 68,773, o topo. É claro que antes disso tem a média de 21. Média de 21 está no 65,660 pontos, então é a primeira resistência média. E depois esse 68,770. Agora o que eu vejo aqui, Paulo, o problema é que se seguir a trajetória de queda, suporte mesmo é só lá no 57,100, que é o fundo de dezembro do ano passado. Então há muito espaço para o próximo fundo. Tá? Então toda cautela é pouca. Hoje no intradiário, o pavio superior do candle chegou a passar o 62,840. Estava animando, mas aí acaba fechando em 62,640. Acaba fechando abaixo desse patamar. Agora, você acha que tendo um fechamento acima desses 62,840, já dá para pensar em compra? Ou ainda é um cenário muito incerto na política e isso pode trazer muita volatilidade para a Bolsa? É incerto, a volatilidade deve continuar para a próxima semana. A gente está vendo aí, hoje está repercutindo delações do Lula, da Dilma, Renan Calheiros, José Serra. Então vai continuar turbulento o mercado. Então a abertura pode ser outros gaps fortes, talvez não tão forte quanto foi o da quinta-feira, pode ser. Então eu, nesse momento, para posição, para não correr o risco do gap de abertura, eu ficaria de fora. Eu procuraria o day trade. Deixa o pregão abrir e aí conforme vai dando formações, pivôs de alta, quebras de resistência, suportes, vai fazendo as entradas no day trade. Agora, entrada e saída no mesmo dia. No mesmo dia, perfeito. Comprar e vender, ou vender e comprar para o intradiário. E no caso da gente ver um fechamento acima desses 62,840 pontos, aí o próximo patamar seria os 65,600. Isso, aqui a média de 21 é referência, né, na tendência terciária. O 65,660 pontos é a próxima referência agora pro Ibovespa. Bom, vamos dar uma olhada no gráfico do dólar também. Teve uma bela alta ontem. Pessoal que acompanha a Arena do Investidor, os clientes da XP estão muito felizes aí no dólar, porque segunda-feira foi recomendado uma compra no dólar futuro. Aqui eu tô com o gráfico que liga vencimentos anteriores, né? Mas o código corrente é o DOLM17, então foi recomendado essa compra porque ele estava bem na linha de suporte de um retângulo, na casa de um 3,115 aproximadamente. Chegou a ter um rompimento falso no dia 16 de maio, mas aí a barra seguinte voltou para cima, não pegou o nosso loss, e aí olha o gapão de alta que foi do pregão da quinta-feira, ó. Então passou a resistência do retângulo no 3,265 e vai bater na projeção da figura no 3,420, arredondando, 419. Quer dizer, já deu stop gain, não vejo agora como fazer operações no dólar, né? No pregão de ontem, o dólar fechou com mais de 7% de alta, uma alta estrondosa aí pro dólar e alvo atingido. Então, nesse momento também, para posição eu não faria a entrada. Olha o que acontece hoje, ó, volta a corrigir e o que era resistência de retângulo vira suporte, ou seja, o 3,264, onde fechou hoje, ou está fechando ainda, né, que é 18 horas aí o fechamento, está em cima. Então, se segunda-feira volta a subir, aí a gente consegue até uma posição nesse patamar, mas aí vai ter que esperar a abertura do jeito que está com gaps fortes. Daria para ensaiar algum trade aí para segunda-feira? Daria. Se voltar a subir, dependendo não muito o gap, dá para fazer uma compra porque segurou no 263. Né? Resistência que vira suporte é o que a gente chama de inversão de polaridade na análise técnica. Então daria uma compra. E aí a gente vai usar de novo essa projeção da figura como alvo, que é topo também, que é o 3,420, aí arredondando, 3,420 como alvo de lucro. Tá? Mas aí só segunda-feira para a gente confirmar isso. De repente abre com gap muito forte, aí fica ruim a relação risco-retorno, que é o stop loss tem que estar para baixo da casa aqui do 3,265. Até essa questão era uma das que você estava comentando por aqui. Por que não fazer um swing trade, né? Se não teria que deixar o
Stop loss muito. Aí o stop loss começa a ser 7, 8, 9, 10 ou mais de percentual de prejuízo. Se você acaba perdendo um trade desse, pode machucar o capital principal. Então aí a ideia é ter cautela e por isso que a gente falou, procurar gráficos intradiários para fazer operações. Só que gráficos intradiários, o ideal é deixar o pregão abrir para aí começar a ver as entradas, né? Então muitas vezes vai entrar guepado, ainda mais com o mercado turbulento do jeito que está. E aí a partir das 10 da manhã as ações e índice futuro e dólar das 9 da manhã, a gente começa a ver essas entradas. Bom, Igor, vamos fazer uma pausa, a gente volta no segundo bloco e aí o Igor vai comentar das 5 ações que deram bons trades. Até daqui a pouco.